Dia, meu nome é Neyton Carvalho da Silva, do curso de Licenciatura em Computação do Polo de Carpina. Estou fazendo esse vídeo aqui referente à disciplina de Educação Étnico-Raciais, onde o professor nos indicou um artigo onde trata sobre o livro Casa Grande Senzala, nos pontos que não foram apresentados no próprio livro do autor Gilberto Freire, de Pernambuco aqui, em Recife. Aí é o seguinte, Gilberto Freire, ele foi um autor da alta burguesia. Ele escreveu vários pontos importantes no livro de Casa Grande Senzala, pontos científicos. Por exemplo, a minha cor aqui, parda, que não é nem negra, nem branca, nem indígena, mas é uma mistura, onde vem vários pontos importantes. No livro relata também da importância da profissão do negro, onde ele foi cabeleireiro, ele foi a pessoa que construiu as casas grandes senzalas, e também foram pessoas que sofreram muita tortura. Por exemplo, no livro relata uma expressão chamada paredão, que hoje é conhecido no Big Brother, mas não tem nada a ver no livro Casa Grande Senzala, onde os negros, quando iam construir, os cafetões obrigavam o negro a construir. Se ele não construísse, ele amarrado vivo no paredão e morto ali, para que os negros construíssem. Como também vários tipos de estrupos que era feito com os senhores de engenhos e seus cafetões lá. O cafetão é o termo do dia de hoje, os malfeitores, aquelas pessoas que eram os carrascos mesmo, que iam atrás para torturar. E até os próprios negros também, que trabalhavam para os senhores de engenhos, também faziam maldade entre eles mesmos. Esses pontos apresentados não foi apresentado no livro Casa Grande Senzala como se fosse a parte de preconceito entre o negro e o branco, e não só ele, como também o indígena. Mesmo que os jesuítas, que eles fizeram aquele levantamento lá de catequizar os índios, depois veio o Senhor do Pombal e acabou com isso para poder maltratar mesmo os índios em busca de suas pedras preciosas e ouros e tesouros. Aí tem muito ponto que no livro Casa Grande Senzala não fala, e que hoje nesse artigo indicado pelo nosso professor, ele realmente levantou muitos pontos importantes, onde o preconceito racial, a nossa identidade que é feita, que ainda hoje tem o bullying, por exemplo, que são pontos que Gilberto Freire, por ser uma pessoa da alta sociedade, escritor, branco, não chegava a passar por nenhum preconceito desse. Ele nunca passou nunca chegou assim em um ponto, em um lugar público, e foi visto diferente. Ou seja, para ele, não estou dizendo que foi maldade dele, falta de atenção, mas hoje isso é um ponto muito importante. E ainda bem que já existe o método, por exemplo, das cotas para negro, índio, pardo também, que no meu caso passa por várias dificuldades. A nossa história do Brasil faltou Gilberto Freire, mesmo que ele não levante, mas claro, existem outros autores, outros escritores que vão levantar sim esse ponto do preconceito racial que tem no nosso país ainda hoje. Ainda hoje. Hoje você nunca teve na história do Brasil um presidente negro, por exemplo. E quando vem ter, no máximo um prefeito, um vereador, ponto desse ponto. Por quê? Porque ainda há muito preconceito. As pessoas não querem aceitar uma coisa que no meu ponto de vista, Deus criou as cores para serem bem tratadas. E o livro Casa Grande Senzala, ele não relata desses pontos. Ele relatou, por exemplo, o branco que tem pele, lembrando o negro, pele liso, mameluco, que essa cor, hoje ninguém fala essa cor de mameluco. A gente chama de negro, de pardo. Às vezes o negro não quer nem ser chamado de negro. Ou seja, mas não para só por aí. Também fala que no artigo lá, o professor fala que pela falta de mulheres brancas no Brasil, aí vinha também
explorar as negras, mas isso aí na verdade é uma desculpa. Que o país naquela época, Brasil colônia, em Portugal, o pessoal de Portugal não queria vir para o Brasil, porque era aquele lugar dos marginais, as pessoas eram ou era condenada à morte ou ia para o Brasil também. São vários pontos levantados que quando chegava aqui só veio pessoas para nos explorar. O único público que veio para poder tentar ajudar um pouco foi os jesuítas, querendo ajudar no sentido da educação, diferente dos outros países que foram colonizados por Portugal, que ali só foi mesmo para explorar na África e trouxe para cá, como os navios negreiros de Castro Alves. Eu sei que não fala, professor, nesses pontos, mas é muito forte. E nossa história aqui no Brasil é uma história suja, onde o autor Gilberto Freire, recifense, não relatou nesses pontos, e sim relatou como fatos que aconteceram, evidências. Hoje, se você tiver oportunidade, alguém tiver oportunidade, ali na Madalena, e foi a mulher que morou ali no bairro hoje da Madalena, ali foi uma casa grande, que é o Museu de Escravidão. Tem cada marca, cada corrente, cada barbaridade, objetos de tortura, e ainda dizer que não teve preconceito, não levantar um ponto desse da nossa história do nosso país, é no mínimo ignorante. Mas escreveu vários pontos importantes, como também, como eu falei antes, sobre as profissões que os negros desenvolveram. Quando os negros começaram a se tornar livres, entre aspas, não estavam livres, eles apenas podiam trabalhar sem ser chicoteado diariamente, sem ir ao tronco. Mas esses negros, muitos deles livres, ainda assim iam escravizar outros negros. E o nosso jornal aqui, Diário de Pernambuco, relata muito bem pontos onde se vendia pessoas que tivessem todos os dentes, onde se um negro fugisse era para ser entregue na casa de engenho, na casa grande do senhor tal. Então, pessoal, professor, eu agradeço muito pela oportunidade da atividade, do trabalho, para ter tido esse conhecimento, para ver o quanto ainda falta de melhorar nossa literatura, para ser mais clara possível. O Darcy Ribeiro, ele até elogiou o livro de Casa Grande Senzala, porém, também não focou na parte do preconceito racial que tem no nosso país. É uma coisa muito forte. O nosso Darcy Ribeiro, eu admiro muito, fala muito sobre a educação, mas esses pontos quem fala hoje são mais pessoas do nosso cotidiano. Também não sei se é pelo fato de ter uma liberdade maior de expressão, mas não foi levantado muito bem por nosso Gilberto Freire e outros autores que escreveram na década de 33, na década de 30, 1933, mas dá para se ver em relatos do nosso querido Castro Alves, que não foi recifense, mas do navio negreiro ali, e que não fala somente da preconceito racial, em si toda a barbaridade que um homem pode fazer contra outro homem, como Thomas Hobbes fala que o homem é o lobo do homem. Eu agradeço muito, professor, por essa oportunidade e obrigado.